Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Estamos chegando com mais uma aula no canal. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e estamos chegando com mais uma aula. E desta feita nós vamos iniciar a aula hermenêutica, exegese, hermenêutica. Nós vamos passar algumas aulas tratando sobre esse assunto de suma importância para a vida de um palestrante, a vida de um pastor, a vida de um pregador do Evangelho, tá bem? Então, a palavra hermenêutica, ela tem o significado de interpretação no sentido das palavras e do texto sagrado. É a arte de interpretar leis. A palavra hermenêutica, ela vem do grego hermeneutike, que é derivado do verbo hermenuo, significando a arte de interpretar livros sagrados e textos antigos, políticos. Hermenêuticos e hermeneutes são palavras derivadas que você vai encontrar no grego para hermenêutica. Como é que apareceu a palavra hermenêutica no mundo? Platão escreve em 354 antes da era cristã, numa de suas cartas: o homem só aprende aquilo que não sabe. Então, como saber aquilo que ainda não se descobriu? Partindo desse texto, descobriu-se que o filósofo Platão foi o primeiro a empregar a palavra hermenêutica, usando meios técnicos para interpretar seus próprios pensamentos filosóficos na área da política na Grécia Antiga. Desde então, a arte de interpretar livros e textos antigos e atuais, tanto espirituais quanto científicos, passou-se então a ser dominado através da matéria hermenêutica. O termo hermenêutica, ela vem do grego, que parte da palavra Hermes, da mitologia grega, que era filho de Zeus e Maia, significa pedra posta em pé. Hermes era considerado o guia dos viajantes, era arauto dos deuses, dele originou-se a fala eloquente. Nos dias de Paulo, o apóstolo, o nome Hermes era muito comum, conforme foi escrito em Romanos 16 e 14. Vamos ver um pouco sobre a interpretação hermenêutica. Erroneamente, uma ideia viajou dentro de séculos de que não precisamos interpretar a Bíblia. Dizem, é só ler e fazer como está escrito. Grupos que pensam assim são contrários aos que realmente deve se fazer. Estudamos e procuramos interpretar da melhor maneira possível a mente divina. O Filipe saiu de sua residência amando do Espírito Santo e foi para a faixa de Gaza. Lá encontrou um homem etíope que ia na sua carruagem, e Filipe perguntou: entendes tu o que lês? E ele então respondeu: como é que eu poderei entender se não há quem me explique, ou seja, se não há quem interprete? É claro que a interpretação bíblica no modo real é apenas o Espírito Santo quem traz a revelação ou a rema. É claro que a palavra é de Deus, o ensino é de Deus, a interpretação vem de Deus. Entretanto, o Espírito Santo, ele não isenta você utilizar de uma técnica de interpretação de textos humanos para interpretar a parte histórica, a parte doutrinária e mesmo a parte que estão inclusas
dentro dos textos que só o Espírito Santo consegue saber onde estão e como revelá-las, então esta parte fica ao Espírito Santo. Ele é o interpretador, o intérprete da própria palavra, da própria Escritura. Ninguém conhece a Deus senão o próprio Espírito de Deus. Isso é claro. Mas é importante que você tenha um método básico de interpretação de textos. Vemos muitos tentando interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, levando barro para águas limpas, impedindo que as pessoas tenham clareza na interpretação da palavra de Deus. Todo cristão deve ler a Bíblia, crer nela e obedecê-la. A falta de entendimento do que lê leva a muitas heresias. A falta de compreensão do texto tem levado muita gente à ruína. Muito pior que isto, levam também os seus discípulos. A interpretação normalmente está na superfície, não sendo necessário escavar muito fundo para se descobrir a real intenção do texto. Pessoas que não dão ênfase para a leitura inicial de um texto e começam a cavar, correm o risco de entulhar o sentido real do texto. Hermenêutica, então, é a interpretação do texto em todos os seus aspectos. Para uma ótima e perfeita interpretação, é necessário conhecer de geografia, cultura, crenças e época em que foi escrito o texto. Muito importante é saber o que o autor tinha em mente quando escreveu tal texto. Descobrir sobre o autor é importante. É de suma importância, ao ler um texto, atentar para os requisitos. Quais? Descobrir a cultura e a capacidade do autor. Distância entre a época escrita e a época que estamos estudando. Para quem foi escrito e em qual idioma foi escrito tal texto. Época e cultura em que as pessoas receberam tais escritos. Saber se os escritos estudados são locais, regionais, mundial, ou mesmo dentro da nação, só nacional. Se os escritos foram enviados exclusivamente para um local, então não se aplica para demais locais. Entretanto, podem ser extraídos princípios espirituais que servem para todas as épocas, em todas as gerações. Se os escritos já foram cumpridos no passado, não servem mais para o presente e não servirá mais para o futuro, porque aquele escrito já ficou no passado, tendo seu cumprimento lá. A hermenêutica e a exegese se completam. A exegese busca o sentido do texto. A hermenêutica procura fazer perguntas ao texto. A exegese significa analisar o texto e dar sentido ao mesmo. Na Bíblia encontramos personagens que são chamados por nomes diferentes em situações diferentes. Pedro, quando estava fraco na fé, Jesus o chamou de Simão. Nas demais situações, era chamado de Cefas. E mesmo Pedro. O hermeneuta precisa ser equilibrado em Cristo e deve ser pesquisador de matérias adequadas para a interpretação do texto em que ele está estudando. A inspiração divina, aliada à interpretação correta, leva o professor ou pregador ao ensino real, levando os ouvintes a conhecer realmente a vontade de Deus. O hermeneuta, ele precisa ser, primeiro, sincero e conhecedor de si mesmo e comprometido com o sim, sim e o não, não, porque passou disso a procedência maligna. Ser convertido, ser perdoador, ser de visão ampla, ser uma pessoa de oração, um leitor assíduo e comprometido com aquilo que lê, aplicado ao conhecimento,
ser íntimo de Deus, aluno guiado pelo Espírito Santo, que é o professor por justiça e por excelência, ser humilde e obediente, ser sábio e temente a Deus, cheio de fé, uma pessoa mansa, tranquila em meio aos ataques de inimigos, que são os inimigos do conhecimento. Então, a pessoa precisa ter essas características. O ensino explícito é aquele que está presente, aberto no texto. Exemplo, Deus estava com José. Não precisa de interpretação para saber que Deus estava permanentemente com José. Ensino implícito é aquele que está no texto, mas não declarado. Exemplo, o livro de Esther não faz menção do nome de Deus. Entretanto, vemos a sua ação implícita na história. O livro de Cantares de Salomão ocorre da mesma forma, Deus estando implícito. Em relação ao contexto, o hermeneuta precisa considerar o contexto geral do texto em apreço. Precisa ter uma visão panorâmica, porque a Bíblia não faz contradições. O texto imediato é aquele que fica anterior ou posterior ao texto em apreço. O contexto remoto é aquele que fica a longa distância do texto em apreço, mas faz ligação. Um exemplo disso é Êxodos 8 e 10 com Números capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. O contexto referencial são passagens paralelas dos textos que se estuda. Uma doutrina bíblica só tem autoridade se respaldada por, no mínimo, 3 referências, conforme 2 Coríntios 13 e 1. O hermeneuta deve ser o cumpridor da palavra de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, portanto, o hermeneuta não pode estabelecer achismos. Ele tem que ter consciência plena do que a Bíblia está dizendo. O hermeneuta deve ser praticante da palavra de Deus. Ele persevera até o fim na verdadeira interpretação bíblica. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Se você é novo aqui no canal, dê um like, se inscreva, comente, convide os seus amigos para fazer o curso livre e gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática, tá bem? Ao final de 12 matérias, você pode compilar essas 12 matérias, pedir o seu provão, a gente envia o provão para você, você tirando 7, você poderá solicitar o seu certificado, tá bem? Nós vamos estar enviando o certificado válido em todo o território nacional que você fez o curso intensivo, o curso livre, aí no canal Teologia Didática, tá bem? Curso validado, assinado pelo reitor do Instituto, e você poderá estar entregando em quaisquer denominações evangélicas do Brasil, tá bem? Válido em todo o território nacional. Você pode também pedir a sua credencial teólogo. Se você se inscreveu aí no canal e já está estudando com a gente, você tem direito já à sua credencial. Entre em contato com o Instituto 439-2001-2860 e você, ao entrar em contato com mensagem áudio ou texto, você poderá estar solicitando a sua credencial e a gente vai enviar para você num custo de R$50, apenas R$50, a gente envia para você pelos correios e você recebe na comodidade do seu lar, tá bem? Até a próxima oportunidade, até a próxima aula. Shalom Adonai.